Opa, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão da disciplina Direito do Consumidor. Meu nome é Renato Porto e vai ser um prazer estar trabalhando com vocês nesse momento, beleza? Então vamos lá, tem muita coisa pela frente. Bom, primeira dica que eu tenho que dar para vocês quando a gente fala de direito do consumidor é da identificação da chamada relação de consumo. Só a partir da identificação de uma relação de consumo que nós podemos afirmar ou não quanto à aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Professor Renato, como é que eu faço isso, né? Para achar a relação de consumo quando a questão vier lá na prova. Bom, você vai pensar assim, nunca perca de vista que o examinador, ele parte da premissa que às vezes você sabe achar o direito básico do consumidor. Então ele traz uma questão que tem cara de direito do consumidor, mas que não é de direito do consumidor. Seria uma questão de direito civil, seria uma questão de direito empresarial, mas não seria uma questão de direito do consumidor. Renato, será que dá para você me exemplificar, trazer um caso concreto, assim, em que tem a cara de direito do consumidor e não é direito do consumidor? Sim, imagine aí que alguém comprou um produto para revender esse produto. Bom, a partir do momento que você compra para revender esse produto, deixa de existir a relação de consumo. Então, o problema traz uma pessoa comprando um produto, dizendo que vai revender esse produto, e aí, no transcorrer da questão, surge o quê? Algo que seja efetivamente um direito do consumidor. Então aquele produto quebraria, né, por uma falha, e aí ele vem perguntando, bom, de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qual a melhor solução? Se você não sabe que quem compra para revender ele não é consumidor, na verdade quem compra para revender é um fornecedor, você é induzido a erro. Então vamos dar uma repassada nisso para você não errar mais esse tipo de questão. Então vamos lá, primeiro tópico da nossa aula, relação de consumo. E eu vou fazer o seguinte, vamos conjugar esse nosso bate-papo, e eu vou escrevendo ali para poder facilitar, tá bom? Então nosso primeiro tópico, relação de consumo. Para você identificar uma relação de consumo, o ideal é que você encontre um sujeito ativo, que a gente chama de consumidor, depois um sujeito passivo, aí chamamos o sujeito passivo de fornecedor, e o objeto, né? Qual é o objeto de uma relação jurídica de consumo? Gente, você pode ter dois, né? Você pode ter um produto, ou então você pode ter um serviço. Como é que você identifica a relação de consumo? Achando quem é que pode ser consumidor, quem é que pode ser fornecedor, o que é produto e o que finalmente é chamado de serviço. Então vamos lá. Consumidor. Quem pode ser chamado de consumidor? Depende. O consumidor, ele possui espécies, né? E a primeira espécie de consumidor se chama consumidor standard. Esse consumidor standard está lá no artigo 2º do CDC. Artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Renato, quem é o consumidor standard? Bom, o consumidor standard... é fornecedor aqui. O consumidor standard, ele pode ser conceituado como destinatário final. É o destinatário final. Renato, num português bem claro, diga para mim, quem é o destinatário final? É quem compra para uso próprio. Eu comprei uma garrafa de água para poder colocar água e beber a água para minha casa. Se eu comprei meu telefone celular, eu comprei para minha utilização. Eu até uso o telefone celular para fechar negócios, eu uso o telefone celular para marcar aulas em alguns lugares que eu dou aula, mas eu estou usando esse telefone como destinatário final. Eu não estou pegando esse telefone e revendendo ele para alguém, eu não estou obtendo lucro de forma direta. Eu posso até ter o lucro de forma indireta, né? Olha aí, eu marco aulas, eu atendo clientes, mas eu não ganho dinheiro diretamente com esse bem de consumo. Então eu sou consumidor standard, destinatário final. Mas o consumidor também pode ser chamado de consumidor por equiparação.
consumidor por equiparação. E se ele for consumidor por equiparação, ele pode estar em alguns lugares. Olha, ele pode estar no artigo 17, assim como ele pode estar no artigo 29 do CDC. Deixa eu falar para vocês quem é o consumidor do artigo 17. Você vai escrever assim, olha, são as vítimas do evento. Como assim são as vítimas do evento? São pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. Então, preste atenção na tua questão de prova. Primeira faceta que pode se apresentar. Uma pessoa que compra para revender e aí ela não seria consumidora. Você já sabe que consumidor é o destinatário final, quem compra para uso próprio, o consumidor standard. Então, cuidado, que se vier uma pessoa comprando para revender, ela não é consumidora, primeira dica. Agora vamos para a segunda dica. Ah não, Renato, comprei a televisão, estou usando regularmente, sem problema nenhum. E aí? Bom, e aí essa televisão explode e fere o seu vizinho. Seu vizinho também pode ser chamado de consumidor? A resposta é sim, mas ele não é consumidor standard, ele é consumidor por equiparação. Por quê? Porque ele foi uma vítima do evento. E de que evento? Do seu evento de consumo. Então, na verdade, o consumidor por equiparação do artigo 17 são terceiros que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. E aí, olha aí a segunda questão que pode se apresentar para você. Quer dizer, teve um julgado do STJ que falou o seguinte: tinha um gari varrendo a rua. E uma pessoa entrou no ônibus, pagou a passagem, e por uma falha do motorista, o ônibus sobe a calçada e atropela o gari. Isso é um julgado do STJ. E aí o interessante que é o seguinte: ninguém tem dúvida de que quem estava dentro do ônibus podia ser chamado de consumidor standard, destinatário final. E a dúvida levantada era: será que o gari pode processar a empresa de ônibus se valendo do CDC? E a resposta foi sim, ele é um consumidor por equiparação do artigo 17. Então imagine aí essa questão de prova chegando, né? E numa prova vem dizendo: vem cá, e o consumidor, o passageiro é consumidor? Você, poxa, né? Pagou a passagem, está ali. Mas e o gari? Né? Veja que na mesma questão, em ambos casos, você aplica o CDC, mas a fundamentação jurídica é completamente distinta. Uma vai pelo artigo 2º, que é o destinatário final, o passageiro, e a outra é do artigo 17, não é o destinatário final, é uma vítima do evento, que é o caso do gari. E aí você vai olhar as alternativas da tua prova e vai ver, não, então acho que é melhor essa alternativa B, C ou D, e assim vai, tá bom? Esse é o do artigo 17. Agora vamos para a nuance do artigo 29. Quem é o consumidor por equiparação do artigo 29? São pessoas expostas à oferta. São pessoas expostas à oferta. Pessoas expostas à oferta. Ô Renato, o que é esse negócio aí de pessoa exposta à oferta? Olha só, imagina que você está em casa e você olhando o teu Instagram, aparece ali alguém te oferecendo um curso, você está sendo ofertado. Vendendo uma bolsa, vendendo um sapato, você está sendo ofertado. Na hora que você olhar aquela oferta, você pode dar um print da tela e pedir o cumprimento forçado daquilo que foi ofertado. Isso te leva para um outro nível. Por quê? Olha que coisa interessante. Tem muita gente que vê lá um anúncio, vê lá uma oferta e vai até o lugar para poder reclamar. E aí chega e fala lá: ó, eu estou querendo comprar aqui o produto, vocês estão ofertando de uma forma, mas agora na tua frente aqui não é nada disso. Você está me enganando. Aí, olha, ainda que eu esteja te enganando, olha o que eu já ouvi. Ainda que eu esteja te enganando, se você me processar, você vai me processar por onde? Aí a pessoa fala: pelo Código de Defesa do Consumidor. Para o fornecedor, consumidor é quem fez uma compra. Então, para o fornecedor de má fé, ele fala assim: como é que você vai se valer do Código de Defesa do Consumidor se você nada consumiu?
Opa, é aí que vira a questão de prova para você. Uma pessoa que não consumiu nada, mas que foi uma vítima do evento, artigo 17, consumidor por equiparação. Uma pessoa que foi exposta a uma oferta, a uma campanha publicitária, opa, artigo 29, aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor também. Legal? Então vamos fazer um teste para ver se vocês pegaram. Deixa eu ampliar a nossa tela aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu comprei uma televisão e instalei na minha casa. Eu sou consumidor? Diga para mim, sim ou não? Sim. Consumidor estándar ou por equiparação? Estándar. Qual o artigo do consumidor estándar? Segundo. Tá bom, eu comprei essa televisão para revender essa televisão. Eu sou consumidor, gente? Não. Se eu comprei para revender, eu não posso ser chamado de consumidor. Agora eu comprei essa televisão explodiu e feriu meu vizinho. Meu vizinho é consumidor? Sim. Mas consumidor estándar ou por equiparação? Por equiparação do artigo 17, vítimas do evento. Agora, se eu estiver assistindo um programa de TV e aparecer, olha, próxima temporada, compre aqui, faça isso, faça aquilo. Eu fui ofertado. Pelo simples ato de ter sido ofertado, eu já me tornei consumidor? Sim. Mas consumidor estándar ou por equiparação? Por equiparação. Do artigo 17 ou 29? 29. Fechamos a figura do consumidor. O que fica faltando olhar agora? Quem é que pode ser fornecedor? O que pode ser chamado de produto e o que pode ser chamado de serviço. Tudo bem? Então vamos lá dar uma olhada na figura do fornecedor. Já aprendi quem pode ser consumidor. Vamos ver quem é que pode ser fornecedor. Gente, o fornecedor ele vai estar no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 3º. Deixa eu subir aqui para que você possa enxergar melhor. Artigo 3º do CDC. Bom, o artigo 3º, ele vai dizer todo aquele que possui... Não, na verdade não vai dizer assim. Toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, os entes despersonalizados, que atuem com comercialização, importação, aí sai trazendo um monte de situações. Eu prefiro dizer que é todo aquele que possui o ânimos de ofertar produtos e serviços como contrapartida. Saí errado aqui, vocês me perdoem, tá? Que quem sabe faz ao vivo, vamos embora. Partida, obter lucro. É todo aquele que possui o ânimo de ofertar produtos e serviços e, como contrapartida, obter lucro. Observação. Para que uma pessoa física seja considerada fornecedor, é necessário que se identifique a habitualidade. Peraí, Renato, como assim? Explica melhor. Vamos lá. Como a lei adotou uma coisa que a gente chama de princípio de cláusulas em aberto, que o consumidor é toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, os entes despersonalizados. Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó, para que vocês consigam enxergar tudo. Não estou conseguindo sair daqui. Tá, entendi. Vou deixar assim, desse jeito, que aí de repente dá, tá? Que aí vocês conseguem enxergar tudinho. Tá bom. Como a lei ela trabalha assim de forma ampla, né? Física, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, o legislador ele tentou abrir o espectro para ninguém falar, mas nesse caso não se aplica o CDC. Né? Aqui não tem como fugir, você vai aplicar, porque adotou esse princípio aberto. Tá bom, para a lei continuar,
funcionando mesmo com o tempo passando, as relações humanas mudando, mas ela, quando utiliza um elemento subjetivo, né, física, jurídica, pública, privada, abre o espectro, a lei dura mais tempo, é isso. O legislador, pensando nisso, jogou, e aí, o que eu traduzi? Bom, é todo aquele, quem quiser comprar um produto para vender um produto, quem quiser comprar um serviço para vender um serviço, para quem quiser comercializar o seu serviço, qualquer um pode ser chamado de fornecedor, ele só tem que estar querendo ganhar dinheiro com aquilo. A única coisa, então, o botequim é um fornecedor? O cara que te vende água na praia é um fornecedor? O supermercado que te vende é um fornecedor? Então, forneceu, beleza. Ofertou, beleza. Só que aí entra a dúvida da pessoa física, porque as pessoas físicas possuem uma lei própria que é para cuidar das questões dos civis, que se chama Código Civil. E aí, para não gerar esse tipo de confusão, eu tenho que deixar muito claro isso. Espera aí, mas quando é que uma pessoa física, questão de prova, preste atenção nisso, quando é que uma pessoa física ela poderia ser categorizada, chamada de fornecedor, quando ela fizer isso com habitualidade? Por que eu dei o exemplo do cara que vende água na praia? Por que entende? A manicure, o cabeleireiro, sabe? Então, prestem atenção, porque para uma pessoa física ser chamada de fornecedor, ele tem que fazer isso com habitualidade. Com relação à aplicação do CDC, para a prova de vocês, o ideal é o seguinte: se cair uma questão perguntando se o advogado ele é um fornecedor de serviço, né? Ele é um fornecedor de serviço, mas se você aplica o CDC, a resposta é não. Tá? As teses de direito do consumidor indicam que o advogado, pelo princípio da especialidade, teria o estatuto da OAB para resolver os seus problemas. Então, a resposta é não. Não se aplica o CDC para os advogados. Tá bom? Legal? Então, fechou. A gente estudou quem é que pode ser consumidor standard por equiparação. Estudamos quem é que pode ser fornecedor, pessoa física ou pessoa jurídica. Só ficou faltando achar o produto e o serviço. Para falar do produto e do serviço, que é o objeto dessa relação, eu vou precisar mostrar para vocês o seguinte. Espera lá. Deixa eu ampliar aqui. Passar. E aí a gente começa a exibir. Vamos aqui, olha. Renato, o objeto dessa relação. Eu posso ter um produto, e o produto vai estar no artigo 3º, parágrafo 1º, e eu posso ter um serviço. O serviço ele vai estar no artigo 3º, parágrafo 2º. Ok. O que é produto e o que é serviço? Lembrem sempre daquela obrigação de dar e da obrigação de fazer. Existem algumas exceções, mas aqui ajuda demais e mata quase todos os casos. Como assim? Que é justamente onde é que você vai identificar essa diferença. Ó, vamos lá. O que é a obrigação de dar? A obrigação de dar é aquela em que se evidencia a transferência de um domínio. Então, a televisão era de uma pessoa e quando eu comprei aquela televisão, ela se tornou de outra pessoa. Eu tinha um carro e quando eu comprei aquele carro, através do momento da tradição, eu recebi o carro, eu virei dono daquele carro. Eu comprei um apartamento e virei dono do apartamento. Né? Transferência de domínio, eu viro dono de alguma coisa. Já serviço, eu não vira dono de nada. Quando você contrata um médico, tu vira dono de quê? Quando você contrata um advogado, você vira dono de quê? Quando você contrata um enfermeiro, você vira dono de quê? É o serviço que ele está prestando. Por quê? Porque o advogado, a obrigação dele não é de transferência de domínio, é da prática de um ato. Ele se obriga a fazer alguma coisa. Então nós temos a obrigação de dar, que existe a transferência de domínio, e temos a obrigação de fazer, que não existe a transferência de domínio. Ah, Renato, no caso da obrigação de fazer, que não existe a transferência de domínio, eu vou estar diante de um produto ou de um serviço? De um serviço.
Geralmente, quando for obrigação de dar, você virar dono de alguma coisa, eu estou falando de produto. Geralmente, quando eu estou falando de não dar nada, mas simplesmente trabalhar e ganhar dinheiro por esse trabalho, aí eu estou falando de uma prestação de um serviço. Então vamos lá, eu comprei uma televisão. Televisão é um produto ou é um serviço? Obrigação de dar. Produto. Ah, Renato, eu contratei um lava-jato para lavar meu carro. Eu não fiquei dono de nada, eles vão fazer alguma coisa, obrigação de fazer, serviço. Então toda vez que for obrigação de dar, estou falando de um produto, toda vez que for falar de obrigação de fazer, eu estou falando de um serviço. E aí vamos lá, vamos pegar isso de forma mais complexa ainda. Vamos juntar todas essas informações. Eu comprei uma lanterna. Eu sou consumidor, gente, quando eu compro essa lanterna, sim ou não? Aí você vai falar para mim, Renato, sim, você é consumidor. Se essa lanterna vai ficar para mim, eu sou consumidor standard ou por equiparação? Pô, Renato, essa ficou mole. Você é consumidor standard. E a empresa que fabricou essa lanterna aqui, ó, a Ultrafire, é uma Ultrafire. É uma fornecedora? Sim, é uma fornecedora, porque fez para ganhar dinheiro, me vendeu isso aqui. Tá bom. E essa lanterna, Renato? Você virou dono dessa lanterna? Sim. Então isso é uma obrigação de dar ou de fazer? Pô, de dar. Então uma lanterna é um produto ou é um serviço? É um produto. Ótimo. Então eu tenho um sujeito ativo chamado de consumidor, eu tenho um sujeito passivo chamado de fornecedor e eu tenho a lanterna que é um produto. Então eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Sim, não tem problema nenhum, porque eu tenho um consumidor, tenho um fornecedor, tenho um produto e tenho um serviço, beleza? Então a primeira dica é da identificação, aliás, a primeira dica que na verdade se resume em várias dicas, né? Seria o de você estar atento para a tua questão de prova, para a questão da relação de consumo, porque pode tentar te induzir a erro. Ótimo, fechamos aqui. Agora que nós falamos da relação de consumo, eu queria trabalhar com vocês alguns direitos que podem se apresentar numa prova. Que direitos são esses? Vamos lá. Os direitos básicos dos consumidores, eles vão estar no artigo 6º do CDC. Quem tiver o CDC aí é bom abrir. Abra o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E dentro desse artigo 6º, quando a gente fala de direitos básicos, eu vou trazer alguns especiais aí. Vamos lá. Renato, então você vai falar agora dos direitos dos consumidores que podem cair na prova. Legal. Qual é o primeiro direito que você acha que pode virar questão de prova? Publicidade. Tá? Os direitos dos consumidores vão estar lá, ó, no artigo 6º. E esse artigo 6º tem vários incisos. O inciso 4 traz a publicidade. Por que eu queria falar da publicidade? Porque a publicidade tem várias nuances. Por exemplo, a publicidade é diferente de propaganda. Então olha uma pegadinha aí. A publicidade, a propaganda, o que é? A propaganda visa a propagação de uma mensagem. Veja, a propaganda do que fazer para você evitar a propagação do Covid-19. Lave as mãos com água e sabão e tudo. Não aglomere. Quando o governo faz essa propaganda, ele visa propagar essa mensagem. Não necessariamente o governo visa lucro. Diferente do que ocorre no caso da publicidade. Na publicidade, o fornecedor ele pretende informar, mas como resultado, o fornecedor visa o lucro. Então, a propaganda visa a propagação de uma mensagem, já a publicidade também visa a propagação de uma mensagem, mas de forma direta. A publicidade tem como objetivo final a obtenção de lucro, tá bom? Então, essa publicidade possui espécies. E quais são as espécies da publicidade? A publicidade pode ser enganosa. A publicidade
pode ser abusiva. A publicidade pode ser enganosa por omissão. Fiquem atentos então. Vamos lá. Renato, o que seria uma publicidade enganosa, né? Publicidade enganosa é aquela que contém em seu teor mensagem falsa. O que a publicidade enganosa quer fazer? Ela quer te enganar, ela quer te iludir, mentindo para que você compre alguma coisa. Diferente da publicidade abusiva, porque a publicidade abusiva constitui abuso de direito. Na publicidade abusiva, o fornecedor ele quer que você se ferre a qualquer custo. E o exemplo maior para mim, e que pode cair na tua prova, e que essa é a minha dica, é a da publicidade para a criança. Também pode ser para o idoso. Um dos dois aqui, tá? A publicidade para a criança e para o idoso. Como tanto a criança quanto o idoso, eles são considerados hipervulneráveis, ou seja, eles são mais vulneráveis do que a média, seja pela idade, né? Uma faceta, uma parte pela pequena idade, já a outra não, pela idade mais avançada, às vezes uma dificuldade no discernimento. Então, veja, a publicidade para a criança, o STJ em 2019, 2020, agora 2021, versou muito, indicando que, sobretudo, olha a questão de prova aí, em alimentos hipercalóricos, alimentos que podem produzir dano e que trazem no seu teor uma campanha que estimulam o consumo da criança, isso não é só enganar, isso é você enganar a qualquer custo, porque você sabe que aquele produto é um produto que não é saudável, que pode gerar uma série de prejuízos para aquela criança, e você assim o faz. Então, publicidade abusiva é essa que estimula o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua integridade. Ela merece ser vedada. Cuidado com essa questão. Essa é a que eu acredito, tá bom? Publicidade para criança. Se eu for mais específico ainda, a última foi dos biscoitos, né? A criança comprava o biscoito, ganhava um brinquedinho, né? E por que isso é abusivo? Só para você entender melhor. Uma criança, por exemplo, de até 7 anos, toda a informação que entra como verdade absoluta. Né? Eu estava brincando com a minha filha há pouco, e aí, e olha que ela já tem 10 anos, né? E aí a gente brinca assim, puxa, olha aquela abelha ali, a criança. Só que se tu falar assim, uma criança de 5 anos, né? Que tá com a mente super aberta, você falar, nossa, olha o monstro! O que a criança faz? Né? Porque ela acredita naquilo. Imagina, o fornecedor estudou a mente dessa criança, descobriu que a informação entra limpa, e o que ele faz? Na hora de dar um alimento que faz mal, né? Ele vai dar um brinquedo. Aquela criança entende que aquele brinquedo traz felicidade para ela, então ela associa a felicidade àquele alimento hipercalórico. E quando ela cresce repetindo esse padrão. E na hora dela fazer escolhas, essas escolhas estão embaçadas, porque a alma dela está forjada, sabe? Olha que coisa forte. Então isso não pode ser só uma publicidade que visa enganar, isso é um abuso de direito danado que realmente merece ser vedado. Tudo bem? Legal? Só que não é só isso, no melhor estilo Polishop de ser, né? Eu tenho a publicidade abusiva, eu tenho a publicidade enganosa, só que eu tenho a publicidade enganosa por omissão. Renato, qual é a publicidade enganosa por omissão? Peraí, deixa eu criar novos campos aqui para continuar escrevendo. É aquela que deixa de informar sobre dado essencial relativo a um produto ou um serviço. É aquela que deixa de informar sobre dado essencial relativo a um produto ou um serviço. Renato, então a publicidade enganosa por omissão, ela deixa de te avisar alguma coisa? É exatamente isso.
ela deixa de te informar. Vou dar um exemplo aqui da tecnologia 4K. A gente compra a TV 4K, que diz que tem a imagem muito melhor, só que a tecnologia 4K não está difundida pela TV aberta. Então a pessoa às vezes paga mais caro para ter uma determinada qualidade quando ela não vai ter nunca. Então, será que isso não seria essencial informar, na medida que uma televisão que não é 4K é mais barata? Então, para mim, publicidade enganosa por omissão é essa que deixa de informar, e eu tenho esse exemplo, eu dou esse exemplo da TV 4K, tá bom? Legal? Então esse foi o primeiro direito que eu vou apontar. Primeira coisa que a gente falou foi da relação de consumo. Agora a gente está imaginando aqui quais são os direitos que podem se apresentar, e eu estou aqui dando dicas, porque eu analiso a jurisprudência, eu analiso a banca, eu analiso como é que o mercado está se comportando, o mercado de concursos, né, está se comportando, e vou fazendo aqui as minhas vamos dizer assim, as minhas impressões sobre o tema, né? Então tentar dar as melhores dicas para vocês. Legal. Primeira dica é a da publicidade. É a da publicidade. A segunda vai estar lá no inciso 6 do artigo 6º, que fala de danos. Quando eu falo de danos, vocês sabem que os danos podem ser materiais. Os danos materiais, eles reduzem o patrimônio da vítima. Então, se teu botijão de gás explodiu e arrebentou com a tua cozinha, você teve um dano material. E esse dano material se divide em dano emergente e lucro cessante, né? O conserto da tua cozinha é o dano emergente, e se você era cozinheiro, trabalhava ali e ganhava dinheiro fazendo quentinha para fora ou alguma coisa assim, vem o lucro cessante. Beleza, esses são os danos materiais. Só que a gente também, e os danos materiais também são conhecidos como danos patrimoniais. E por que patrimoniais? Porque reduzem o patrimônio. Só que nós temos os danos imateriais, também conhecidos como danos extrapatrimoniais. Danos extrapatrimoniais. Um exemplo de um dano extrapatrimonial é aquele ligado à personalidade. Ah, Renato, então uma lesão à personalidade pode ensejar danos morais? Pode. Danos morais. Pode ensejar danos morais? Sim, sem problema nenhum. Tem um dano extrapatrimonial de natureza existencial que se chama desvio produtivo do consumidor. Desvio produtivo do consumidor. O pessoal chama o desvio produtivo do consumidor de indenização pelo tempo de vida perdido. Renato, me dá um exemplo de uma indenização pelo tempo de vida perdido. Uma fila do banco de 3 horas. Só um exemplo. Uma cobrança telefônica abusiva. Porque todo mundo pode ser cobrado, né, gente? Se você deve, você tem mais é que ser cobrado mesmo. Mas você tem situações que empresas ligam 1, 2, 10, 20 vezes para te cobrar. Você explica que às vezes não tem condições de pagar e eles continuam te cobrando e tomando teu tempo. Né? Porque não adianta, se você não tem dinheiro, você não tem como pagar. Ou então te oferecendo produtos ou serviços, sabe? Às vezes você tenta fazer o cancelamento de uma linha telefônica, uma via crucis para você conseguir cancelar. Eu lembro que uma vez em casa eu briguei feio, eu gritei no telefone que eu não aguentava mais. Já estava ali há quase 50 minutos e eu falava, eu não quero mais ter o telefone. Ah, não, mas você tem que indicar um motivo que você não quer mais. Meu irmão, eu não quero. Ah, não, mas se você não indicar o motivo, eu não tenho como clicar aqui e continuar o atendimento.
Aí eu falava, porque eu não gosto do serviço. Aí eu acho que abri uma outra caixa para a pessoa. Mas por que você não gosta do serviço? Cara, meu irmão, por causa disso. Aí eu falava, por causa disso, por causa de um atendimento como esse que eu estou tendo. Aí a pessoa falava para mim, e eu já estava 50 minutos, se ela desligasse eu estava ferrado. Aí ela começou a contra-argumentar. Ela começou a discutir comigo para desligar. Entende? Foi muito ruim. E eu perdi 1 hora e tanto no final das contas para conseguir cancelar e já gritando, desgastado. Essa hora que eu podia estar com a minha família, podia estar com a minha mulher, podia estar com os meus filhos, podia estar fazendo, sei lá, podia estar dormindo, qualquer outra coisa. Mas ali eu não gostaria de estar. E aquela empresa me furtou a possibilidade de eu viver com a minha família. É isso. Isso se chama desvio produtivo do consumidor. Então, eu acredito fielmente de que pode cair uma questão de desvio produtivo. Os tribunais todos já garantiram. Hoje a gente já tem o desvio produtivo até mesmo na Justiça do Trabalho, né? Eu estou vendo a hora que também a gente vai ter o desvio produtivo no judiciário, né? Porque às vezes a gente leva horas para poder fazer uma audiência. Está tomando meu tempo de vida, né? Mas como é que a questão vai se apresentar? Às vezes uma cobrança indevida, às vezes você tentando cancelar uma linha telefônica, aí você vai dizer que isso se chama desvio produtivo do consumidor, tá bom? Tomara que caia essa questão. Já que eu falei de cobrança, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cravar outra questão aqui. Só que aí fala de cobrança de dívidas. Cobrança de dívidas, que vai estar lá no artigo 42 do CDC. E o interessante é que o 42, ele traz 2 hipóteses de abusividade no momento da cobrança. No caput, no 42, ele traz a cobrança abusiva. No 42, parágrafo único, ele traz a cobrança indevida. E aí é importante eu trazer para vocês essa diferença, para vocês não confundirem na hora da alternativa, né? Na hora da múltipla escolha. O que seria uma cobrança abusiva? Essa do desvio produtivo. É um abuso de direito. Eu tento cobrar, mas humilho a pessoa, ligo 274 vezes para cada pessoa, ameaço a pessoa. Isso é abuso de direito. E isso aqui produz danos de ordem moral. Renato, mas a pessoa deve. Bom, porque a pessoa deve, eu posso fazer qualquer coisa? Pelo amor de Deus, não. Diferente da cobrança. Então aqui, na cobrança abusiva, é abuso de direito. A pessoa se excede no momento dessa cobrança, humilha, sabe? Ameaça, importuna. Final de semana, dia santo, e ainda mais tem a tal da URA agora, né? Que é aquele computador que fica ligando até você atender. Porra, brincadeira, diferente da cobrança indevida. A cobrança indevida, ela é diferente, por quê? Porque ali a pessoa cobrou por quantia maior. É quando o consumidor paga mais. Então o valor da dívida era R$1.000, o consumidor pagou e está sendo cobrado. Logo depois está sendo cobrado. O que vai acontecer? O artigo 42, parágrafo único, que fala da cobrança indevida, ele indica que o consumidor cobrado por quantia indevida, ele tem o direito da repetição do indébito, quer dizer, disso que pagou indevidamente, por valor igual ao dobro. Então ele tem o direito de receber os R$1.000 2 vezes. Então a sanção da cobrança abusiva é o dano moral. A sanção da cobrança indevida, o dano não é moral, é material. E qual é? 2 vezes o que foi pago em excesso. Tá bom? E aí você trabalha com a questão da cobrança de dívidas. Ok, Renato,
Mais alguma dica que você quer dar? Claro. Bom, a última dica que eu vou dar para vocês, que na verdade aí é uma varrida, de repente se der até dou mais, mas é que essa dica agora ela toma um tempinho a mais, é do prazo para você entrar com uma ação dentro do Código de Defesa do Consumidor. Para você entrar com um processo de defesa do consumidor, você necessariamente tem que saber distinguir vício do produto de fato do produto, vício do serviço de fato do serviço. Renato, o que é um vício? Vício é uma frustração de expectativa. Frustração de expectativa. Exemplo. Qual a expectativa que eu tenho em relação a um relógio? Que ele marque as horas. Se ele não marca as horas, eu posso dizer que a minha expectativa foi frustrada. Qual a expectativa que eu tenho em relação a um carro? Que eu me locomova. Então se eu compro o carro e eu não consigo me locomover adequadamente, eu posso dizer que aquele carro está viciado. Se eu compro um ventilador, qual é a expectativa que eu tenho em relação ao ventilador? Que ele ventile, que ele refresque o ambiente. Se ele assim não faz, eu posso dizer que aquele ventilador está viciado. Então, vício é uma frustração de expectativa e vai ter um tratamento jurídico próprio. Já o fato, ele é sinônimo de dano, é quando o produto causa prejuízo. E tem um outro tratamento jurídico. Então, se o meu ventilador não ventila direito, é vício. Se ele solta a hélice e corta a minha cabeça, isso já é fato. Se o carro está bebendo muito, às vezes isso é vício. Se ele solta a roda e eu capoto, é fato. Se eu vi isso no outro dia, eu fui tirar o dinheiro no caixa eletrônico, minha mão ficou presa naquele lugar ali e decepou um dedo, acontece alguma coisa, isso é fato também. Quer dizer, aquilo produziu um dano. Ok, se for vício, eu tenho um tratamento jurídico, eu tenho um prazo. Se for fato, eu tenho outro tratamento jurídico e eu tenho outro prazo. Vamos lá dar uma olhada nisso agora com maior tranquilidade. Olha só. Então, eu tenho que saber a diferença de vício para fato, para poder falar dos prazos processuais. E eu aprendi que vício nada mais é do que uma frustração de expectativa. Legal. Frustrei a expectativa em relação àquele relógio, que eu imaginei que funcionaria direito e não funcionou. Quando isso acontecer, a lei vai trabalhar do artigo 18 até o artigo 21. E lá, a primeira coisa que você vai aprender quando um produto tiver vício é que adota-se o princípio da solidariedade. Princípio da solidariedade. Bom, o que pode cair na tua prova ligado ao princípio da solidariedade, ligado a esse tema? O seu produto quebrou, apresentou um vício, e aí o fornecedor você leva lá na loja, e aí na loja eles mandam você para assistência técnica. Não, vá para assistência técnica. O STJ, em 2020, indicou que pelo princípio da solidariedade, quando um produto apresenta vício, você pode levar na loja, você pode levar na assistência técnica, ou você pode levar diretamente no fabricante. Quem tem que cuidar de levar para assistência técnica ou de consertar esse inconveniente é do fornecedor, não é do consumidor. Então, antigamente o fornecedor falava, leve para assistência técnica. Agora você pode falar, não, você que vai levar, está aqui o produto, perfeito estado de condições você vai levar. Uma outra coisa que começa a surgir nessa hora é um argumento de fornecedores que dizem, cadê então a embalagem? Eu preciso da caixa. Quem é que compra uma geladeira e guarda a caixa? Quem é que compra uma televisão e guarda a caixa? Então esse negócio de guardar a caixa não tem no Código de Defesa do Consumidor. Então nem se nessa hora cair a questão dizendo, olha, a caixa, você fala, negativo. O Código de Defesa do Consumidor não prevê isso. Ele prevê que vocês, aí vamos lá, podem consertar o produto. O fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar o vício. Então, qual é a regra?
quando o produto apresentar um vício e produzir uma frustração de expectativa. Você pode pedir o conserto, pedir para resolver o problema para o comerciante, para o fabricante ou mesmo para assistência técnica. E eles vão ter 30 dias para consertar. Segunda questão, cuidado, pois o STJ também já falou várias vezes sobre isso. A pessoa compra o produto, leva na loja para trocar, aí o cara da loja fala que não vai trocar porque ele pode consertar e você vai e processa. Não pode. O artigo 18, parágrafo 1º do CDC, indica que o fornecedor tem um prazo de 30 dias para sanar o vício. Não sendo sanado em 30 dias o vício, aí o consumidor poderá pedir o seguinte. Aí ele poderá pedir, vamos lá, a troca, ou a devolução do dinheiro, ou a redução do preço, ou seja, o abatimento do preço. Como assim o abatimento do preço? Porque o produto está quebrado, ele vale menos. Se vale menos, o fornecedor pode pagar aquela diferença e você fica com o produto, tá? Mas, qual é a regra? Primeiro, o princípio da solidariedade. O fornecedor tem 30 dias para o vício. Se não for sanado em 30 dias, aí sim você pede a troca, a devolução ou o abatimento proporcional do preço. Beleza? Tem uma exceção à regra, que é o produto essencial. Né? Imagina aqui que vocês tenham o caso... pela primeira vez vou trazer, do respirador. Né? Você comprou um respirador, por causa da Covid-19, montou uma estação na tua casa, vamos dizer, e o respirador quebrou. Aí você leva na loja, o fornecedor fala, eu tenho 30 dias para consertar. Você fala, não, meu, isso aqui é um produto essencial. Nesse caso, eu não vou aguardar os 30 dias, eu posso pedir a troca, meu dinheiro de volta ou o abatimento do preço imediatamente. Essa seria a exceção à regra. Quando isso acontecer, o produto estiver viciado, se a gente está falando de prazo processual, qual o prazo processual? A lei vai dizer que quando o produto for viciado, no artigo 26, adota-se o prazo decadencial, ou seja, para vício corre a decadência. E o prazo é o seguinte, 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Renato, nesse caso aqui, qual é o início da contagem desse prazo? Quando é que começa a correr esses 30 dias e esses 90 dias? Bom, se o vício for aparente, os 30 e 90 dias contam da entrega do produto ou da efetiva prestação do serviço. Se o vício for oculto, aí os 30 e 90 dias vão começar no momento da identificação do vício. Então, se você só identificou o vício daqui a algum tempo, quer dizer, se você só identificou esse vício daqui a 3 meses, os 30 e 90 dias vão correr daqui a 3 meses, não podem correr da entrega, né? Porque o vício é oculto, você só descobriu um pouco mais à frente. Então, Renato, repassa comigo, com o maior prazer. Para eu poder saber os prazos processuais, eu tenho que saber a diferença de vício para fato. Se for vício, que é a frustração de expectativa, o meu prazo processual é de 30 e 90 dias. Se o vício for aparente, os 30 e 90 dias correm da entrega. Se o vício for oculto, os 30 e 90 dias correm da identificação do vício. Beleza. E como é que é o tratamento jurídico do vício? Primeiro, o fornecedor tem 30 dias para consertar e o consumidor vai ter que levar para onde? Pelo princípio da solidariedade. Ele pode levar para o comerciante, para o fabricante,
para assistência técnica, não tem problema nenhum. Renato, eu comprei a TV da Sony na Ricardo Eletro, quebrou a televisão, passaram 30 dias, não consertaram, eu posso processar quem? Pelo princípio da solidariedade, você pode processar um ou você pode processar outro, não tem problema nenhum. Renato, e depois dos 30 dias eu processo pedindo o quê? A troca, a devolução, o abatimento do preço, tudo isso, gente, observação 2. Sem prejuízo de perdas e danos. Ou seja, se você teve um custo, aí teve um gasto nesse período, imagina que você comprou um carro, o carro apresentou um problema, você teve que alugar outro carro, e aí processou e conseguiu aí sim ter teu dinheiro de volta. Você pode pedir o valor da locação nesse período, tá? Agora, se eu estiver diante de um fato do produto ou um fato do serviço, e o que é o fato? O que é o fato? É o dano. É o dano produzido ao consumidor. Renato, legal. Se eu estiver diante do fato, gente, aí o artigo que vai cuidar do prazo processual é o artigo 27. E lá vai estar dizendo que o consumidor tem o prazo de 5 anos para poder processar. E o início da contagem do prazo será o momento do dano. Então é diferente, né? Se eu comprei uma televisão, ela explodiu e me feriu, isso não é vício, é fato. Se é fato, não vai correr a decadência, vai correr a prescrição. E o prazo prescricional, nesse caso, vai ser de 5 anos. Então, se eu comprei o apartamento, né, e daqui a 3 anos ruiu o apartamento, eu tenho 5 anos para processar a construtora, e esses 5 anos vão começar a correr de quando? De quando eu comprei o apartamento, ou de quando o apartamento ruiu? De quando o apartamento ruiu. Então repassa comigo. Se você comprou uma televisão e ela não está funcionando direito, isso é um vício ou é um fato? Renato, se a TV não está funcionando direito, isso é um vício, tá? Se é vício, corre a decadência ou a prescrição? Decadência. Televisão, 30 ou 90 dias. 30 dias, gênero alimentício, né? Produtos não duráveis. Então, como a televisão não é o caso, são 90 dias. Então, vamos lá. Comprei a televisão, ela não está funcionando direito. Isso é um vício, corre a decadência, e o prazo decadencial é de 30 e 90 dias. Fechou? Televisão, explodiu e me feriu. Isso é um vício ou é um fato? Aí já é um fato. Aí corre a decadência ou a prescrição? Corre a prescrição. Qual o prazo prescricional? 5 anos. Renato, quais foram os tópicos que você abordou? Primeiro, relação de consumo. Consumidor estándar, consumidor por equiparação. Quem pode ser fornecedor? O que pode ser chamado de produto? O que pode ser chamado de serviço? Depois, quais os principais danos? Trouxe para vocês a questão da publicidade, enganosa, abusiva, enganosa por omissão. Depois falei para vocês do critério do vício e do fato do produto. Falei também da cobrança de dívidas e falei do principal dano, que seria o desvio produtivo do consumidor, a indenização pelo tempo de vida perdido. Isso aí, esse vai ser um golaço, tá bom? E lá no final, o prazo para você entrar com o processo. Se o produto for viciado, você tem 30 e 90 dias. Se o produto produzir dano, você tem 5 anos. Vamos fazer um apanhado geral na prática, sem caderno, sem nada, para a gente ver se você realmente pegou essa matéria? Vamos lá. Eu comprei uma televisão da Sony. Eu sou consumidor? Responda aí, é importante que você responda junto comigo. Quando eu compro uma televisão da Sony, eu sou consumidor, sim ou não? Sim.
mas sou consumidor standard ou por equiparação? Standard. A Sony faz aquilo sempre para ganhar dinheiro, gente? Renato faz. Então a Sony pode ser chamada de fornecedor? Pode. E televisão é um produto, obrigação de dar, né? Ou obrigação de fazer, é um serviço? Ah, Renato, televisão é um produto. Então tem relação de consumo? Tem. Você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Pode. Se naquela hora que você comprou a televisão, ela dizia para você a melhor imagem do mercado, e você compra, na hora que você leva para casa, você vê que aquilo foi uma publicidade enganosa, porque a imagem é uma droga. E aí você vai e já pode processar direto essa empresa? Não. Por quê? Porque essa empresa tem quanto tempo para consertar essa televisão? 30 ou 90 dias. Produto não durável ou a televisão é um produto durável? É um produto durável. Então, pera lá. Ela tem 30 dias para consertar o produto. Sim. Mas você pode processar depois desses 30 dias? Sim. Por quanto tempo? 90 dias. Então o fornecedor tem 30 dias para consertar. Se não consertar, você processa, tem 90 dias para entrar com esse processo. Mas agora que eu te falo, você pode pedir a troca? Pode. Ou você pode pedir o dinheiro de volta? Pode. Ou a redução do seu preço. Tá bom. Agora, se essa televisão explodiu e feriu seu vizinho, a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: seu vizinho é consumidor, sim ou não? Sim. Ele é consumidor standard ou é consumidor por equiparação? Ah, Renato, agora ele já é consumidor por equiparação. E quando explodiu e feriu o vizinho, isso foi um vício ou foi um fato? Não, nesse caso foi um fato, Renato. Ah, tá, foi um fato? Foi. Pô, que legal, né? Então foi um fato do produto, foi. Se foi fato, corre a decadência ou corre a prescrição? Corre a prescrição. E qual o prazo prescricional? 30, 90 dias ou 5 anos? 5 anos. E esses 5 anos começam a correr quando? Quando eu comprei ou de quando explodiu, quando eu me feri, quando o vizinho se feriu? Ah, de quando explodiu. Porque o prazo prescricional tem início no momento do dano. Legal, gente? Bom, eu acho que eu consegui aí, num curto espaço de tempo, dar uma varrida na disciplina inteira, dar as noções gerais e dentro da expectativa que eu tenho, da forma que a banca vem se manifestando, eu dar as dicas certeiras. Eu quero muito que quando você estiver diante da tua prova lá, uma dessas questões que eu fui dando, que eu fui cravando, se apresente para que você venha advogar, venha trabalhar do meu lado, esteja junto, ostente a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, porque é uma vitória familiar. Não é uma vitória só do aluno que foi lá e se dedicou, não. Isso é muito esforço, são anos. A família, o marido, a mulher, o pai, a mãe, o irmão, está vivendo o desespero que é, às vezes, a gente conseguir, depois de 5 anos de faculdade, obter essa certificação, vamos dizer assim, essa carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. De minha parte, o que eu puder fazer para contribuir, eu vou estar fazendo. Então eu espero que vocês tenham sucesso. Um grande abraço e até a próxima.